Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que tua vida e a tua casa serão tocados pela glória de Deus. Aonde há medo, aonde há ansiedade, que seja removida agora pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Todo ataque espiritual à mente, todo ataque espiritual à saúde, todo ataque espiritual à família, nós damos uma ordem: retroceda, caia por terra, e oramos agora por céus abertos sobre a tua vida e sobre a tua família. Consagramos essa noite ao Senhor e declaramos o que a tua palavra diz, que nós e a nossa casa estamos totalmente guardados e protegidos pelo Senhor. Como está escrito, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Meu Pai, tem livramento nessa casa, tem proteção sobre esta vida, no nome de Jesus. O Senhor nos guarda. Enquanto dormimos, Ele trabalha. Enquanto descansamos, Ele cuida de todas as situações, problemas, pendências e seja lá o que for na vida dessa pessoa. Eu oro declarando tudo está agora sendo visitado pela abundância de Deus, pelo sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. E também oro, Pai, por todo aquele que está doente, para que seja curado. Jesus, tu cura, e a nossa fé está em ti, e nós oramos por cura, cura no sangue, cura nos órgãos internos, cura na coluna, nos braços, pernas, cura em o nome de Jesus Cristo. Sim, nós cremos que o Senhor cura e dizemos a toda enfermidade, a todo câncer, a toda alergia, a todo tipo de problema de saúde, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Renda-se, invocamos o nome de Jesus aqui, sim. Chamamos por Jesus, invocamos o nome poderoso do nosso Salvador, daquele que ressuscitou, daquele que está na nossa vida, daquele que nos deixou o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Nós cremos nele, nossa fé está nele, cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão e única e exclusivamente por Jesus. Senhor, te damos graças por essa noite, graças porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, graças porque o Senhor não tem largado da nossa mão. E consagramos a Ti, Pai, um mês de agosto, para que seja um mês especial, para que seja um mês de virada, para que seja um mês de mudança, para que seja um mês de milagres, de multiplicação de bênçãos, de vitória, de acréscimo do céu sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. E declaramos, ó Deus, que tememos o Teu nome e que não há nada nem ninguém que se compare a Ti, Jesus. Nos rendemos a Ti com todo o nosso coração, humildemente, reconhecendo, ó Deus, que Tu és o Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Se Jesus é o Senhor da tua vida, se Jesus é o Senhor da sua casa, declare aqui nos comentários: Ele é meu Senhor. Escreve aí: Jesus é meu Senhor. Declare com toda a fé do seu coração. Coloque tua fé nele. Você pode estar nos vícios, você pode estar numa situação complicada. Chama por Jesus. Ele vai até você. Chama por Jesus. Chama por Jesus. Você verá a ação dele em favor da tua vida, em favor da tua casa. Glória a Deus. Estamos no nosso propósito. 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. As pessoas constantemente me perguntam aqui por que estamos orando por agosto. Hoje me perguntaram novamente aqui por que estamos orando por agosto. Bem, desde o primeiro dia do ano nós temos apresentado um mês a Deus. Então hoje nós estamos apresentando o mês 8 porque estamos no 8º dia de oração. Então nós consagramos o dia,
mas também lançamos uma oração por nosso futuro. É por isso que estamos orando cada dia, tanto na oração das 6 da manhã, quanto na oração das 18 horas. Amém? E eu quero dar um testemunho aqui para você, para a glória de Deus. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso e o Senhor tem feito coisas maravilhosas aqui. Eu recebi o testemunho da Cláudia e ela escreveu assim: venho testemunhar nos 12 dias de clamor. Coloquei meu esposo em oração, pois ele estava há cerca de 3 meses sentindo um caroço na garganta e com 6 dias de clamor ele comentou que não estava mais sentindo o caroço. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor, por ter me respondido. Deus é fiel, Cláudia. Jesus está vivo. Também recebi o testemunho da Vilma. Ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus. Por meio da campanha Carta para Deus, ganhei uma causa na justiça que estava parada desde 2016. Você já notou que esse propósito da Carta para Deus, nós tivemos tanto testemunho nos últimos 30 dias, o que eu ando recebendo de testemunho daquela carta para Deus. Amém? Nós estamos vivendo milagres para a glória de Deus. Você vê a importância de você entrar num propósito com fé? De você mergulhar num propósito como esse que nós estamos agora? Olha o que Deus está fazendo. Olha quanto testemunho bonito da carta para Deus. E desses 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, você vai ver também o que Deus vai fazer aí. Você vai ver o que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Antes disso, eu quero pedir que você compartilhe também com 10 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes. Se puder mandar para 100 contatos, para 200, não sei quantos contatos tu tem, mas tenho certeza de uma coisa, talvez você tenha amigos que eu não conheço. Certo? Então, compartilhe. Alguém está precisando próximo de você de uma palavra, pega o link da oração, tem uma setinha aí, né? Tem um botão aí, e quem está assistindo até pela televisão, pega o teu celular aí, pega teu celular e compartilha pelo teu celular também, em nome de Jesus. Assiste na televisão, mas compartilha também pelo teu celular, manda aí para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Eu quero hoje trazer uma palavra sobre sensibilidade espiritual. Eu acredito que as pessoas estão muito desconectadas do que Deus fala com elas, desconectadas de sentir Deus, de sentir a presença de Deus. Aí alguém pode dizer assim: não, mas nós andamos por fé e não por vista. Concordo, creio nisso também, mas não podemos esquecer que a sensibilidade espiritual é fundamental para a nossa vida, porque há momentos da nossa vida que se nós não sentirmos a força de Deus na nossa vida, nos tocando, nos impulsionando, fica difícil. Fica difícil diante do combate espiritual. Fica difícil diante das oposições, diante das injustiças e diante da maldade. Eu acredito que o Espírito Santo, ele não é alguém que só habita em mim, que aceitei Cristo como meu Salvador, mas ele também se manifesta. Eu posso sentir a presença de Deus. Eu creio nisso. E muitas pessoas, elas ignoram totalmente, sabe? Deus falando com elas. Ignoram o sentir espiritual. Ignoram até mesmo o discernimento que Deus dá para elas no Espírito. Existem 2 passagens que eu quero compartilhar com você. Uma delas está em Juízes capítulo 16, verso 20, que diz assim: então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Sansão era um homem muito forte. Era respeitado pela força. Bom, ele chegou nos portões de uma fortaleza, arrancou os portões e subiu uma montanha com aqueles portões, só para mostrar a sua força. Deus havia dado para ele um talento especial. Ele tinha uma força sobrenatural. O Espírito Santo estava sobre a vida de Sansão. E nenhuma vez os filisteus conseguiam prevalecer contra ele. E ele protegia assim Israel. No entanto, a Bíblia diz que ele começou a sair da palavra.
ele começou a andar fora do propósito, a andar fora do desígnio de Deus. E quando ele começou a andar fora do desígnio de Deus, se misturando com gente que não era para ele se misturar, começando um relacionamento também que Deus não queria que ele começasse, então ele começou a cair no favor de Deus. E chegou o ponto que chegou às últimas, podemos dizer, quando ele revela o seu segredo. Sansão, ele tinha um voto, o voto do Nazireu. E ele não podia revelar o voto dele com as pessoas, porque era algo especial, era algo que era uma intimidade que ele tinha com Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, tenha cuidado quando você revela algumas intimidades que você tem com Deus. Nem todos vão entender, nem todos vão aceitar também aquilo que Deus fala com você no secreto. Até acredito, e aqui vai um recado muito importante para cada um que me acompanha aqui, tem coisas que Deus nos mostra que não é para a gente falar, é para a gente só orar. Isso é uma coisa que eu quero ensinar para você, porque às vezes tem pessoas que têm uma visão aberta, Deus revela coisas para elas, e elas chegam, né, ao seu líder espiritual, elas chegam a alguém e dizem, olha, eu vi isso, isso, isso e isso. E às vezes a pessoa não vai interpretar bem aquilo, porque primeiro, às vezes ela não tem essa sensibilidade espiritual que você tem, ela não tem esse discernimento, ela não tem as mesmas experiências que você, ou às vezes ela não acredita da forma como você acredita. E se você falar para ela, sabe, ela pode levar para outro lado e você passar por um descrédito. É por isso que tem certas coisas que Deus nos mostra, que Deus nos revela, que nós devemos só orar. E claro, falar quando temos certeza e quando o Espírito Santo de Deus nos direciona. Daí sim, mas mesmo assim, quando o Espírito Santo nos direciona, nós devemos ter muita cautela no que vamos falar, na forma também que vamos compartilhar. Eu acredito que tudo que Deus nos mostra e nos conduz a entregar ou, sabe, a ser usado por Deus, tem que ser com ordem e com decência. Então aqui essa é uma dica muito especial para você aí que tem um dom de Deus, que Deus mostra muita coisa para você. E por que eu estou falando isso? Porque Sansão, ele perdeu completamente a sua sensibilidade espiritual. E a Bíblia diz que Dalila armou uma armadilha para ele. Ela estava em conluio com os filisteus e atou ele na cama, cortou os cabelos dele, e quando ela disse, Sansão, os filisteus vêm aí, ele não conseguiu sair daquelas cordas, e ele foi levado preso, e ali humilharam ele, e ali houve uma derrota. Sabe por quê? Houve uma derrota porque ele não percebeu que Deus estava deixando ele. Ele não percebeu que ele estava perdendo o que era de mais importante, que era a presença de Deus na vida dele. Às vezes estamos perdendo a presença de Deus na nossa vida também. Estamos perdendo a presença de Deus por muitas vezes sair do propósito, não seguir a visão de Deus para nós, por muitas vezes seguirmos o nosso ego, a nossa vontade, e somos dominados por ódio, por raiva, por ressentimentos. Tudo isso, de alguma maneira, vai bloqueando, vai nos privando da graça de Deus. Mas não para aí. Em Lucas capítulo 24, verso 16, a Bíblia diz assim, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Quando Jesus ressuscitou, nem todos puderam vê-lo. E sabe por quê? Porque a sensibilidade espiritual, a falta de intimidade com Deus, a falta de se relacionar com as coisas espirituais, torna você uma pessoa insensível para a presença de Deus. Então muitas vezes Deus está falando no culto e você está pensando que você está numa palestra. Muitas vezes Deus quer falar com você, Deus vem e traz um pensamento a você
e você ignora aquele pensamento. Você ignora, sabe, aquela revelação, aquela impressão que o Espírito Santo deu e colocou em você. Por quê? Porque os seus sentidos espirituais estão embrutecidos. Você tem andado tão longe de Deus, tão longe das coisas de Deus. Você tem, sabe, se envolvido com tantas coisas aqui nessa terra. E nós vemos, sabe, agora, no final de ano, nós vimos as pessoas, elas se distraindo. E claro, merecem. Cada um de nós merece ter descanso, cada um de nós merece ter um tempo de família, cada um de nós merece o melhor de Deus aqui dessa terra, mas a gente não pode deixar a nossa vida espiritual de lado. Você não pode deixar Deus de fora da festa da tua família. Você não pode deixar Deus de fora das tuas férias. A nossa fé, ela precisa ser praticada diariamente. Nós não podemos, sabe, nos envolver com as coisas aqui desse mundo e nos esquecer da santa presença de Deus. Às vezes você se envolve numa fofoca, você permite com que o seu coração seja contaminado com fofoca, com distrações, com gente falando mal dos outros, e você deixa aquilo entrar para dentro de você, e isso vai esfriando você, isso vai matando sua fé, isso vai te afastando de Deus. Você fica ouvindo certas coisas, teu coração vai se decepcionando, você vai se entristecendo, e aos poucos você vai se afastando. E tudo isso, de alguma maneira começa a nos prejudicar. Tem certas coisas que nos contaminam. Eu estava lendo em Cânticos sobre as raposinhas. As raposinhas é tudo aquilo que tenta entrar no nosso coração e tenta destruir a nossa vinha, destruir a nossa comunhão com Deus. É isso que o diabo quer. O diabo quer lançar uma mágoa para destruir a tua comunhão com Deus. Ele quer colocar um ressentimento em você para destruir a tua comunhão com Deus. Ele quer que você olhe tanto para os homens a ponto de destruir a tua comunhão com Deus. Sabe, nós precisamos tomar uma decisão. Às vezes sair do meio da multidão. Não estou falando de sair da igreja. A igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade. Mas eu estou falando de sair da multidão. Ou seja, às vezes a gente tem muito amigo dentro da igreja, tem muito amigo também fora da igreja. E às vezes é melhor, sabe, você continuar frequentando os lugares. Continue frequentando a igreja, continue frequentando, sabe, aquele lugar onde você vai no seu futebol, você vai no seu beach tênis, ou seja lá o que for que você faz. Mas, sabe, terminou ali, você vai para casa e tira um tempo, sabe, para se descontaminar os ouvidos. Porque às vezes nossos ouvidos começam a se contaminar com todo tipo de coisa, com todo tipo de conversa, com todo tipo de pensamento. E isso vai, de alguma maneira, nos embrutecendo espiritualmente. Daqui a pouco o nosso coração não é mais um coração de carne, é um coração de pedra. É um coração de pedra porque viu tanta coisa, ouviu tanta coisa, e aquilo ali entrou para dentro, aquilo ali contaminou. E isso aí está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Por isso, se você quer vencer esse afastamento, essa insensibilidade espiritual, se afaste um pouco das pessoas. Olha só, comece a se afastar das pessoas. Se afaste das pessoas e se conecte com Deus. Se afaste das pessoas e esteja próximo de Deus. Tire, sabe, um pouco desse tempo que você gasta muitas vezes até mesmo assistindo coisa que não é para assistir, vendo a vida dos outros, e vai orar. Vai ter intimidade com Deus, vai passar tempo na presença de Deus. Às vezes nós vivemos mais a vida das pessoas do que a nossa vida. Vivemos mais o que está acontecendo no externo do que a nossa vida. Por isso, o meu conselho para você é só um. Tenha intimidade com Deus, para que a sua sensibilidade espiritual não venha embotar. Você sabe o que é um machado embotado? Um machado embotado é um ferro que perdeu o fio. Ou seja, por mais que ele seja letal, ele perdeu a eficácia. Quando a nossa vida espiritual se torna embotada, nós perdemos a eficácia. Permanecemos tendo fé em Deus, mas perdemos a nossa eficácia, paramos de ter respostas, paramos de ouvir a Deus, paramos de sentir a Deus. Que Deus nos guarde.
Eu sei que há dias que a gente não sente a presença de Deus e sabemos que Ele está lá mesmo assim, eu sei disso. Mas não podemos viver sem sentir a Deus, porque fomos criados não só para ouvir a Deus, mas para sentir a Deus. Então a sensibilidade espiritual para mim, ela faz parte da nossa vida. Nós somos reativos, reagimos a ambientes, reagimos a pessoas e reagimos à presença de Deus também. Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que a sua intimidade com Jesus e com a palavra dele melhore muito a partir do dia de hoje. Sabe, se arrependa, peça perdão a Deus por você ter andado longe dele, peça perdão a Deus por você ter dado ouvidos a tantas pessoas e ter deixado de ouvir a Deus. Às vezes, nós estamos consumidos por sentimentos que não vêm de Deus. Estamos consumidos por pensamentos que também não vêm de Deus. Por isso, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da tua vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero declarar agora o Salmo 91 e quero também lhe convidar a se tornar aluno da Academia Quindo Global. Essa semana nós vamos ter a Escola de Profetas e quem é aluno vai poder assistir online essa tremenda bênção que se chama Escola de Profetas. Eu espero que um dia você possa estar no presencial conosco, mas se você não se inscreveu para essa escola, você pode assistir online através da nossa academia, Academia Quindo Global. É só você ir lá no nosso site www.vinicius17.com.br e se tornar nosso aluno na Academia Quindo Global. E mais uma coisa importante, nós estamos também no novo módulo. Segunda e terça, eu estarei dando mais 2 chaves para você mudar a sua mentalidade. Então, quer crescer espiritualmente? Vem para a academia, experimenta algo novo, experimenta o toque de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Peço que você me ajude a compartilhar essa palavra, mande aí para 10 pessoas e domingo agora eu estarei ministrando aqui em Alphaville e estou em São Paulo, já para a escola que começa amanhã. E domingo agora, nós teremos um grande culto às 9 horas da manhã na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 então, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Jesus Cristo, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. As tuas bênçãos, as tuas misericórdias estão sobre nós. Estão sobre a nossa casa. Livra, Pai, essa família de todo o mal. Livra essa família de todo o projeto do inimigo para insensibilizá-los quanto à presença de Deus, quanto às coisas de Deus. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que aquela palavra de Efésios 5,14 se cumpra. Desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e a luz de Cristo te esclarecerá. Meu Deus, aviva esse lar. Aviva essa casa, que a presença de Jesus comece a aquecer nos corações, que essa pessoa tenha um profundo arrependimento e se volte para Jesus totalmente, se volte para a palavra de Deus, se volte para o propósito do eterno na vida dela. Eu oro em nome de Jesus também, para que toda pessoa, Pai, que por causa dos problemas, por causa das doenças ou de outras coisas, seu coração endureceu. Senhor, eu oro para que o Senhor visite ela,
para que a tua presença visite ela e que ela saiba que o Senhor é Deus fiel e que nunca abandona, nunca nos desampara. Meu Pai, toque-os com o teu poder, com a tua graça e com o teu favor agora. E nós consagramos a Ti essa noite, para que essa noite tenhamos a visitação de Deus na nossa vida e na nossa casa. Mas consagramos a Ti também o mês de agosto de 2026, para que seja um mês de milagres, para que seja um mês de bênção, para que seja um mês de mudança, para que seja um mês de avanço, para que seja um mês de grandes oportunidades. Libera do Teu favor, Pai. Abençoe esta casa, abençoe esta família, toque-os, Jesus, com o Teu poder. Em nome de Jesus, eu oro também para que todo aquele que está doente seja curado e todo aquele que está atrapalhado na vida, está sendo atacado espiritualmente, que receba o livramento e a vitória do Senhor em nome de Jesus. Oro também por aqueles que têm buscado uma provisão especial do Senhor, uma provisão financeira, uma provisão de livramento, uma provisão de oportunidade. Senhor, toque-os com o Teu poder e dá vitória a eles em nome de Jesus. Amém e amém. Declare assim comigo: agosto será um mês sobrenatural. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã. Aguardo todos vocês aqui na oração, se Deus quiser. Até mais.